Salve, galera da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui trazendo mais uma aula de matemática. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar resolvendo aí a lista de matemática 8. Temos aí 12 exercícios, né? Todos da Epicar, a maioria aí da Epicar 2014. E vou começar aqui pelo exercício 1, que é o exercício aí dos bolos, né? Do Bhaskara, do Euler aí, dessa galera. Então vamos colocar aqui. Vocês devem ter percebido aí, né? Que eu tô em cenário novo. Mate. Revisão 8. Essa semana eu tô aqui na casa dos meus pais. Vim passar uma semaninha aqui, né? Violando a quarentena aí. Mas aniversário do meu pai, eu vim passar aqui uma semana com eles. Bom, exercício 1 aqui, galera. Então, o Bhaskara, ele vende bolos, né? E num certo dia ele atendeu 3 fregueses. Ele atendeu aí, então, o Euler, o Thales e o Cartesiano, né? O Euler, que foi o primeiro freguês, ele comprou um total de 8 não. Comprou um total de bolos da banca, né? Que é metade mais meio. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar assim que o Bhaskara, ele tem um total aí de X bolos. Beleza? Essa é a quantidade de bolos, então, que o Bhaskara tem. E o Euler, ele vai, então, comprar metade desses bolos. Ele vai, se, por exemplo, o Bhaskara tem 100 bolos, o Euler vai comprar metade e ainda vai comprar mais meio bolo. Então, esse daqui, ó, é o total de bolos que o Euler vai comprar. A gente pode reescrever, né, como x mais 1 sobre 2. Então, se o Euler comprar x mais 1 sobre 2 bolos, quantos bolos vão sobrar, ó? Vão sobrar um total, ó, de x menos o que o Euler comprou. Beleza? Então, é x menos x mais 1 sobre 2, né? Então, a gente pode igualar esse denominador aqui e juntar, né? Aí você vai ter 2x menos x, que vai dar x, e menos 1 sobre 2. Então, o Euler vai pegar isso aqui, vai sobrar isso aqui, né? Pode ver que se você juntar esse com esse, a gente volta no x. Maravilha. Aí depois vem o Thales. O Thales, ele vai comprar metade dos bolos que tem na banca, que é isso aqui. Então, se a gente pegar isso aqui e dividir por 2, dá x menos 1 sobre 4. E ele vai comprar mais meio bolo. Então, se a gente igualar aqui o denominador, né, para juntar, multiplica em cima e embaixo por 2, vai ficar x menos 1 mais 2, né, que vai ser x mais 1 dividido por 4. Então, esse daqui é o total de bolos que o Thales comprou. Isso aqui é o total de bolos que o Euler comprou. Então, vamos ver, depois que o Thales comprar, ó, quantos bolos que vão sobrar. Então, a gente tem que pegar aqui o total que tinha e tirar o que o Thales comprou, né? Então, a gente tem x menos 1 sobre 2 menos x mais 1 sobre 4. A gente pode igualar esse denominador aqui, né? Multiplica em cima e embaixo por 2. Então, a gente vai ter 2x menos 2 dividido tudo por 4 menos x mais 1. Né? Então, essa fração aqui eu deixei com o denominador 4 para poder juntar com essa. Então, a gente vai ter aqui ó, 2x menos x e menos 2 menos 1.
sobre 4. Beleza? Então, de novo, se a gente juntar aqui o Thales com o que sobrou, ó, a gente volta nisso. Se a gente juntar isso com o que o Euler comprou, a gente volta aqui no x. Então, isso aqui é o que tem na banca quando o cartesiano chegar. E o cartesiano vai comprar metade disso. Mais. Aqui é 3, né? Perdão, pessoal. Menos 2, menos 1, menos 3, né? E então ele vai comprar metade disso. X menos 3 dividido por 8. E mais meio bolo. Né? E aí quando a gente juntar esse com esse, ó, que legal que vai acontecer. Igual o denominador. Então vai ficar x menos 3 mais 4, né? Que vai ser x mais 1 sobre 8. Então o Euler comprou x mais 1 sobre 2, o Thales x mais 1 sobre 4 e o cartesiano x mais 1 sobre 8. Beleza? Só deixa eu arrumar a câmera aqui. Quantos bolos que vão sobrar, né? Então, a gente vai pegar aqui o que tinha na banca, x menos 3 sobre 4. A gente vai subtrair o que o cartesiano comprou. E isso aqui vai dar um total de 10 bolos. E com isso você consegue descobrir aí quantos bolos o Bhaskara estava vendendo, né? Então, vamos pegar essa fração aqui e deixar o denominador dela 8 também, multiplicando em cima e embaixo por 2. Então, você vai ter aqui 2x menos 6, menos x menos 1. Tudo isso dividido por 8 é igual a 10. 2x menos x dá x, né? Passa o 8 para lá, ficou 80 e você soma 7, né? Então, você tem um total aí de 87 bolos. Achamos o valor do nosso x aqui. Ó. Agora, qual a ideia aqui, então? A gente tem o Bhaskara, né? O Euler, o Thales e o cartesiano. Então, o Bhaskara ele tinha 87 bolos. O Euler vai comprar, então, metade disso mais meio. Ou seja, o Euler vai estar comprando aí 44 bolos. O Thales, 87 dividido por 2 dá 43,5. Mais meio 44. Tá? Então, se o Euler ele comprar 44 aqui, vão sobrar 43. Tá? Aí o Thales vai lá e compra metade disso mais meio. Então o Thales vai estar comprando, ó, metade de 43 mais meio, né? Ele vai estar comprando 22. E se ele comprar 22, ó, aqui vão sobrar 21 bolos. Então o cartesiano vai lá e compra metade disso mais meio, ou seja, ele está comprando 11 bolos e desses 21 aqui vão estar sobrando 10. Então, como vocês podem ver, sobram 10 bolos e essa solução aqui obedece tudo que o problema fala. Então, ela é a nossa solução esperada. E você tem aí, né, que cada bolo foi vendido a R$6. Se cada bolo foi vendido a R$6, pessoal, a gente vai ter aqui que o Euler, ele gastou, né, 44 vezes 6, ou seja, ele gastou R$264 nessa brincadeira aí. O Thales, ele gastou 132 e o cartesiano gastou 66, né, que é cada um desses números aqui multiplicados por 6. Então, isso aqui é o que cada um gastou, que dá um total de R$462, que foi o que o Bhaskara ganhou, tá bom? Então, na alternativa A, Bhaskara ganhou mais de R$500. Não, Bhaskara ganhou 462, né? Então, a alternativa A não é a correta. Thales gastou com bolos
metade do que cartesiano. Não, cartesiano que gastou metade de Tales, né? Então a B também não está correta. Após Euler comprar os bolos, sobraram na banca menos de 40 bolos. Não, sobraram na banca 43, né? Que nos leva para a última alternativa, que é a correta, que é a D, que diz que a soma da quantidade de bolo comprados por Euler e cartesiano juntos é um número divisível por 5, né? 44 mais 11 dá 55, e 55 é 5 vezes 11. Então a alternativa correta é a letra D. Beleza? Então, essa daí era a primeira questão. Segunda. Juntamente com o governador de um estado, então a gente tem aqui, ó, governador, a gente tem um governador, foram para uma reunião 4 prefeitos, cada prefeito levou 4 secretários, ou seja, 4 vezes 4, né, a gente tem um total de 16 secretários. E cada secretário levou 4 vereador. Então, desses 16 secretários, cada um tem 4 vereador, ou seja, 64 vereadores na reunião. E sabendo que nessa reunião não houve participação de mais nenhuma pessoa, então o número T total de participantes é múltiplo de... Se a gente somar o total de participantes, ó, 1 mais 4 mais 16 mais 64, a gente vai ter um total de participantes de 85, tá? Que é a mesma coisa que 17 vezes 5 fatorado. Então você tem aí que esse número, 85, ele é um múltiplo de 17, letra C. Essa questão é da EPICAR, tá, pessoal? Apesar de não estar escrito aí, mas essa daqui apareceu na prova da EPICAR. Eu já vi aluno errando essa questão porque achou que era 64 participantes, né? Só que não é 64 participantes. O número de participantes você tem que somar todo mundo, ó. Tá? Muito bem. Exercício 3. Uma costureira foi contratada para confeccionar 160 camisas. Eu vou fazer em outra folha isso aqui, porque acho que vai uma continha. 160 camisas, né? Nos primeiros dias, ela confeccionou 1x do total, né, de camisetas. Nos 2 primeiros dias. E ela percebeu que se ela tivesse confeccionado 8 camisetas a menos nesses 2 dias, o número de camisetas confeccionadas seria 1 sobre x mais 1 do total. Então a gente tem aqui um total T de camisas. E se ela confeccionou, ó, T sobre x, né? Ela confeccionou então essa fração 1 sobre x do total. Então isso aqui foi o que ela confeccionou nos 2 primeiros dias, né? Por exemplo, se ela confeccionou 1/4 de 100, a gente teria aqui 100 sobre 4, que daria 25. Um exemplo. O total a gente tem, né? O total é 160. Então, 160 sobre x é o que ela confeccionou nos 2 primeiros dias. Se ela tivesse confeccionado 8 camisetas a menos, ou seja, se a gente pegar o total que ela confeccionou e subtrair 8, isso daqui seria 160 dividido por x mais 1. E essa equação aqui, ela dá pra gente o x, né? A fração aí que ela confeccionou. Basta a gente resolver essa equação, então. Então, eu vou igualar aqui o denominador da esquerda, certo? Para a gente ter 160 menos 8x sobre x. Isso aqui vai ser 160 sobre x mais 1. E agora eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou ter 160 menos 8x vezes x mais 1 é igual a 160x. Aplica a distributiva aqui. 160x
mais 160 menos 8x ao quadrado menos 8x é igual a 160x. E a gente pode cortar 160x dos dois lados. Então, você cai numa equação do segundo grau, né? Que você pode dividir aqui todo mundo, né? Por menos 8. E aí você chega nisso aqui. X ao quadrado mais x menos 20 é igual a zero. Tá? Porque isso aqui vai ficar igual a zero. Aí você divide todo mundo por 8. E depois divide por menos 1, ou multiplica por menos 1, dá na mesma. Você chega nessa equação, tá? Por soma e produto, é fácil perceber aqui, né? Números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 20, menos 5 e mais 4, que vão ser, então, as raízes dessa equação. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que ela confeccionou nos primeiros 2 dias 1/4 do total, que seriam aí equivalentes a 40 camisas. Tá? E se ela tivesse confeccionado 8 a menos, né, ou seja, 32 camisas, 32 corresponderia a 1/5 do total, né, que é 1 sobre 4 mais 1. Então, a conta está validada aí. E o que a gente tem aí nas alternativas, né? Você tem aqui A, B, C, D. Na A, ele fala assim: se a costureira mantiver o ritmo, ela gastará menos de 7 dias para confeccionar todas as camisetas. Ó, galera, ela tá fazendo 40 camisetas em 2 dias. Então, para ela fazer 160 camisetas, ela precisaria de 8 dias, né? Então, a logo de cara, já é a incorreta. Então, A é a alternativa que a gente quer marcar aí, porque ele tá pedindo a incorreta, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras, ó. Após os 2 dias de trabalho, ainda faltavam confeccionar mais de 100. Verdade, né? Faltavam 120 camisas. Então, a B, ela é verdadeira. Portanto, não é a que a gente quer marcar. Nos 2 dias de trabalho, a costureira confeccionou uma quantidade de camiseta que representa um número par. Verdade. Ela confeccionou 40 camisetas. E na D, a razão entre o número de camisetas confeccionadas nos 2 dias e o número de camisetas que faltou, né? Ou seja, 40 sobre 120, é igual a 1/3. Sim, verdade. 40 sobre 120 é 1/3. Então, a D ela é correta também, portanto, a gente tem que assinalar a falsa, que é a letra A. Beleza? Questão 3 aí, da Epicar. Essa também é da Epicar, tá, pessoal? Apesar de não estar os créditos da questão aí. Os créditos só começam na 8, né? Na 8 tem lá Epicar 2014, mas todos aí são da Epicar. Tudo bem? Exercício 4. Leila foi avisada em dezembro de 2012 que a mensalidade escolar dos seus filhos para o ano de 2013 teria um aumento de 80%. Bom, pessoal, a gente já aprendeu isso, né? Se você tem aí por exemplo, um total X, e você aumenta esse total X em 50%, você tem que somar, né, 50% de X, que é 50%, né, é 0,5, ou seja, você vai ter 1,5 de X. Né? Então, a gente sabe que se você tem um valor X e você quer aumentar em 50%, você multiplica por 1,5, né? Então, a gente vai pegar aqui a mensalidade da Leila e a mensalidade, ela teve um aumento de 80%. Então, a gente tem que multiplicar o valor da mensalidade por 1,8. Então, esse resultado final aqui seria o total do aumento, né? E aí ela não concordou, né? Procurou o PROCON, que após analisar o caso, determinou que a escola reduzisse este último valor em 30%. Então, se você quer reduzir em 30%, você tem que multiplicar isso aqui, né, por 1 menos 0,3. Ou seja, você tem que multiplicar isso aqui por 0,7. Então, multiplicar por 0,7 é a mesma coisa que reduzir 30%, né? Porque você vai estar tirando aqui do total 0,3.
beleza? E, por fim, a escola acatou que a decisão do PROCON estava correta, né? E, além disso, como ela tinha 3 filhos matriculados, a escola decidiu lhe dar 10% de desconto na mensalidade de cada um dos filhos. Então, esse daqui, pessoal, é o valor da mensalidade de um filho só, né? Então, a gente tem que dar, além disso aqui, mais 10% de desconto. Ou seja, multiplicar por 0,9. Beleza? Ah, professor, mas onde que entra essa informação dos 3 filhos? Essa informação dos 3 filhos, pessoal, ela não é muito relevante, tá? Porque como a gente está falando sobre porcentagem, se você trocar aqui a mensalidade de M por uma mensalidade 3M, a sua conta não vai mudar, tá bom? Porque ele quer saber o quanto que a mensalidade de um filho aumentou, né? Em comparação com o ano passado. E o aumento percentual da mensalidade de um filho em relação ao ano passado vai ser a mesma coisa que o aumento percentual das 3 mensalidades, tá? Por exemplo, se uma coisa custa R$100 e passou a custar 200, né, teve um aumento aqui de 100%, se você pegar 3 vezes, né, esse valor e ele vai passar a custar 600, em percentual continua sendo um total de 100%, tá? Então, em percentual, não importa se você está fazendo a conta para uma ou para 3 mensalidades, tá? Mas, multiplicando essa galerinha aqui, 1,8 vezes 0,7 vezes 0,9, você vai obter um total aí de 1,134, né? Então, em 2012, a mensalidade estava M e em 2013 a mensalidade estava 1,134M. Ou seja, daqui para cá, você teve um aumento de mais 13,4%. Tá? Ou seja, é um número, né, compreendido entre 13 e 16. Portanto, você vai ter como resposta aqui a letra B. Legal? Bom, exercício 5. No exercício 5, um trem percorre certa distância com velocidade constante. Então, a gente sabe aí que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou seja, ΔS é velocidade vezes tempo, né? Distância é velocidade vezes tempo. Aí, se a velocidade aumentasse 20 km por hora, né? Então, se a gente colocar aqui V mais 20, esse delta aqui, pessoal, é só uma maneira de representar, tá? Porque o delta, na matemática e na física, ele significa variação, tá? Então, você está falando assim que a variação da distância dividido pela variação do tempo é igual à velocidade. Então, se você percorre de 0 a 100, em 1 hora, por exemplo, você divide 100 por 1. Aí você descobre a sua velocidade, tá bom? Esse delta, ele só é útil pra gente quando você tem que fazer uma diferença, né? Por exemplo, você vai percorrer do quilômetro 150 ao quilômetro 250, das 3 da tarde até as 4 da tarde, tá? Então, se você não está fazendo uma diferença entre intervalos, né? Se você fala assim, ele percorreu em 1 hora já é o seu delta t, tá? Porque esse delta aqui ele vem de variação. Então, como a gente está trabalhando só com variação, e a gente não está trabalhando com intervalo final, com começo e fim, né? Colocar delta ou não faz a menor diferença aqui. Então, vocês podem simplesmente representar esse delta t aqui por um t e esse delta s aqui por um s. Tá? Seu s é V mais 20. E se você aumentar em 20 km por hora, né, a sua velocidade, você vai demorar 3 horas a menos. E se você diminuir a sua velocidade em 20 km por hora, você vai demorar 5 horas a mais.
Então a gente tem que resolver esse sistema aqui. Beleza? Muito bem. Ele quer o S, né? Ele quer o produto de V vezes T. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó, se eu igualar isso aqui com isso aqui, dado que os dois são iguais a S, eu vou ter na esquerda, né? V vezes T, V vezes menos 3, 20 vezes T e 20 vezes menos 3. E na direita eu vou ter V vezes T, V vezes 5, menos 20 vezes T e menos 20 vezes mais 5, que vai dar menos 100. Aí, esse cara corta com esse. Aí, o que a gente pode fazer, ó? Na verdade, pessoal, galera, ó, acabei de ter uma ideia aqui, quer ver? Que vai deixar a conta mais fácil ainda, ó. Se vocês quiserem continuar aqui, ó, vocês podem achar aí uma relação entre o V e o T, né? Mas, ó, o S é V vezes T. Então, VT é igual a VT, né? Menos 3V mais 20T menos 60. VT é igual a VT mais 5V menos 20T menos 100. Ó, que ideia legal que eu tive. Esses caras aqui vão cortar, ó. E a gente vai ter então que 0 é igual a menos 3V mais 20T menos 60. E 0 é igual a 5V menos 20T menos 100. Porque se a gente somar essas duas equações, o T corta na hora. E aí você vai ter aqui que 0 é igual a 2V menos 160. E a sua velocidade então vai ser 160 dividido por 2. Olha como é que saiu mais fácil. Se eu fosse continuar isso aqui, ó, olha só em que eu ia ter que chegar, ó. Eu ia chegar aqui 8V na direita aqui é igual a 40T. Passo menos 100 para lá também, mais 40. Dividindo aqui os dois lados por 8, eu ia chegar aqui 5T mais 5 é igual a V. E aí eu ia ter que trocar então esse V aqui e achar uma equação de segundo grau em T, né? E eu trocava esse S aqui por VT também, ia dar um pouco mais de trabalho, né? Desse jeito aqui eu já achei a velocidade imediatamente. Beleza? E como eu sei que a minha velocidade é 80, eu posso jogar aqui, né? Então, eu tenho que 5T mais 5 é igual a 80. Então, 5T é 75 e T vai ser, então, igual a 15 horas. Ó, saiu maravilhoso. Então, qual que é a moral da história? É que se ele fizer o caminho aí da casa pro trabalho... Não, é o trem, né? Se o trem faz aí o percurso dele em 80 km por hora durante 15 horas, você vai ter aqui o seu S, né? Que vai ser aí de 1.200 km. Então a distância que o trem percorre é de 1.200 km. Pode ver que se você diminuísse a velocidade dele em 20 km por hora, quantas horas que você ia precisar? Ó? Você ia precisar de 20 horas, né? Ou seja, aumentou 5. E se você aumentar a velocidade aqui em 20 km por hora, de 80 para 100, você ia precisar aí de 12 horas. Ou seja, diminuiu 3. Pode ver que essa conta bate, ó. Então, a nossa solução ela está correta. Velocidade você tem de 80 km por hora.
o tempo de 15 horas e a distância de 1.200 quilômetros. E ele pede o número cuja soma dos algarismos, né? 1 mais 2 mais 0 dá 3, que é a letra A. Questão 5 aí. Bom, pessoal, vamos para a próxima parte do vídeo aí que eu vou resolver questões 6 em diante.